34. Segundo Crônicas, fica depois de Reis, né? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 34. Já tem um tempinho que eu quero falar sobre isso para a igreja, desse personagem da Bíblia tão importante para nós. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os teus filhos estão procurando, eu já oro, meu Pai, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida mais uma vez, e usa, meu Pai, conforme a tua vontade. Que o Senhor possa usar, meu Pai, conforme o teu querer, para que eu falar para a amada igreja esteja, meu Pai, sob a direção do Espírito Santo e seja conforme a tua verdade, a tua palavra, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, segundo Crônicas 34, vou meditar a partir do 3. Eu vou trabalhar assim um pouco mais ligeiro por causa do horário, tá? Então, segundo Crônicas 34, a partir do verso 3. Amém. Diz assim: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a louvar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Sobre as sepulturas, dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém. A igreja pode ser servida. Então, esse trecho fala de Josias. Ele foi um dos reis de Judá. E Josias, ele foi um homem que teve ali por seu avô um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e nem seu pai também. Observem bem, versículo 18 do capítulo 33. Deixa eu dar só uma olhada se é esse mesmo versículo. Não, é o versículo 2, tá? O capítulo 33, perdão, tá, irmãos? É o versículo 2 do capítulo 33. Olha só. Fez o que era mal, Manassés, perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não é? E diz aqui que, no verso 20 agora: assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O que Amon fez? Verso 22:
fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. E aí diz aqui no versículo de número 25: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias seu filho rei em seu lugar. Olha só, o avô fez o que era mal, o pai fez o que era mal, mas o filho de Amon fez, o neto, né, de Manassés, o que era bom aos olhos do Senhor. Então Judá teve vários reis. Judá teve vários reis, mas teve mais reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor do que o que era bom. Infelizmente, esse é um dado da história de Israel muito triste, né? Mas aí, nascendo Josias, ele, olha só o que diz o verso 3 que nós observamos aí agora há pouco, ó. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, 16 anos de idade que ele tinha aqui, começou a reinar com 8, e aqui ele já tinha 16, que era no 8º ano de seu reinado. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Davi não era pai dele, literalmente. Seu pai, como nós vimos agora há pouco, era Amon. Pai porque, né, ele veio assim de Davi. Davi foi o primeiro rei de Israel. Foi? Então, pai nesse sentido. Entendeu? Às vezes a Bíblia fala pai para o neto. Certo? Mas por que a Bíblia usa essa linguagem? Era um modo antigo de se referir. Certo? A palavra era pai. Para neto era pai, etc. Você vai encontrar na Bíblia. Tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa não conhece a linguagem bíblica. Pega pai e acha que é no literal, né? E às vezes é pai no sentido de descendência. Entendeu? E tal. Deu para a igreja entender, né? Então, ele com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, do 10º, né, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos. O que eram os altos? A gente encontra isso na Bíblia, né? Os altos eram altares que eram construídos nos lugares altos para a adoração, no caso aqui pagã, né? Nesse caso aqui. Então ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos. O que era o poste ídolo? Que a pessoa às vezes se depara com essa palavra na Bíblia, não vai entender, lógico não. Estátuas ídolos. Poste ídolo era a deusa Azerá, que era a principal deusa dos cananeus, considerada a deusa da fertilidade. Baal era quem? O principal deus dos cananeus, considerado o deus da fertilidade. Azerá era considerada por eles, os pagãos, a mulher de Baal, a deusa da fertilidade. Por isso você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia. Baal, Baalins é Baal no plural, né? E poste ídolo, ou poste ídolos, né? Como está aqui, ó. Postes ídolos, né? Não poste ídolos, né? Postes ídolos, referindo-se a Deus Azerá no plural. É só para explicar para vocês terem uma noção. Isso é uma linguagem que a Bíblia usa. Então, Baal era quem? Para eles, os pagãos, os cananeus. Deus pagão deles. É o Deus pagão, Deus da fertilidade. Exato. Azerá, Deus também pagã, Deus da fertilidade. Exatamente. Então, deu para pegar aí, né? Então, o que ele fez? Ele começou a remover a idolatria de Judá e de Jerusalém. Versículo 4: na presença dele, do rei Josias, né, derribaram os altares dos Baalins. Eu já falei, Baal no plural. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos,
e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, daqueles que tinham sacrificado nesses altares. Então o que ele fez? Ele reduziu a pó, como fala aqui, né? Ele quebrou essas imagens de escultura, né, de fundição, reduziu os a pó e aspergiu sobre as sepulturas daqueles que tinham sacrificado nesses altares, como um ato de profanação, porque isso era cultural também. Ele não fez isso do nada, era cultural, era para profanar aqueles que profanaram a terra do Senhor, e era profético também. Versículo 5, daqui a pouco eu vou na profecia. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Isso era para purificar Judá e Jerusalém, não é? Então o que ele fez com os ossos dos sacerdotes? Queimou sobre os seus altares. E interessante, eu quero que você, se puder, vá lá agora para 1 Reis 13, 2. 1 Reis 13, 2. Você vai entender o que eu quero dizer após nós observarmos 1 Reis 13, 2. Isso. 1 Reis 13, 2 diz assim, eu vou ler um também para vocês pegarem o contexto. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Por quê que eu vim para cá? Olha só, veio um profeta por ordem do Senhor de Judá a Betel, lá no reino do norte, onde Jeroboão, que se tornou ali um nome que significa praticamente abominação a Deus, porque Jeroboão, ele paganizou o culto a Deus, ele distorceu, ele fez diferente do que estava na palavra de Deus. Então ele se tornou sinônimo de abominação. Então esse profeta veio, de Judá a Betel, e clamou contra o altar ali de Jeroboão por ordem do Senhor. Ao tal altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias. Isso aqui aconteceu antes do texto que eu li, antes de Josias ter vindo ao mundo, de 300 a 350 anos antes. Ainda falou o nome dele, que surgiria, como ele disse aqui, não é? Exatamente, da casa de Davi, um que se chamaria Josias, e ele faria aquilo ali, ele purificaria a terra, Deus ia tocar. Então Josias, ele não purificou só Judá e Jerusalém, não. A purificação estendeu-se até o reino do norte, porque Josias era rei de Judá, de Jerusalém, certo? Então olha só o que aconteceu, para a gente entender que a palavra de Deus, ela é profética.
E uma outra coisa que eu quero que você entenda comigo, que é importante a gente pegar, vocês estão observando a importância da gente ir para esses dados pontuais da Bíblia, para entender o que aconteceu lá. Uma profecia de 300 a 350 anos antes, aproximadamente, de Josias ter vindo ao mundo. O profeta veio, profetizou contra o altar e ainda disse o nome de Josias. Agora, 2 Reis, capítulo 23. Vamos meditar aqui, você vai entender também o porquê que eu estou com vocês aqui. Nós vamos meditar por que eu estou com esse texto em mente. Então, 2 Reis, capítulo 23, vamos ler o 24 e 25. Diz assim: aboliu também Josias os médicos, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Preste atenção no 25 agora, é o principal. Antes dele quem? Josias. Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O que a gente aprende? Não houve na história um rei que se convertesse a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, como Josias, segundo o que estava escrito na lei de Moisés, como está, até hoje está. Então, por que Josias ele fez essa limpeza na terra do Senhor? Porque era profecia, com certeza. Mas também porque ele era um homem que tinha o temor de Deus. Já viu aquela história? As pessoas dizem assim: ah, vai ser igual o pai. Ih, é a cara do avô. Eu estou vendo ele, eu me lembro do avô dele. Às vezes acontece essa semelhança, sim. Nós estávamos até conversando sobre isso aqui, né? Ele parece com o avô dele e tal. Porém, na questão de crença, de fé, não existe isso. É só se a pessoa quiser. Então, a gente aprende com a história de Josias, principalmente, o quê? Que a gente tem que remover da vida da gente tudo que é abominável ao Senhor. Aplicando isso, né? Trazendo isso para nós temos que tirar da nossa vida, porque nós não estamos mais no tempo da monarquia dos reis. Mas se essas histórias estão na Bíblia, é para a gente ler, estudar e entender. Não é à toa. Senão não estaria na Bíblia como está. Aqui se trata do rei que se converteu ao Senhor como nenhum outro se converteu. Por quê? Porque ele temia Deus. Josias, ele quando se deparava com algo que ele via que estava errado, que era profanação, que era abominação a Deus, Josias não discutia, Josias removia. A fé faz isso. A fé faz com que a pessoa, quando ela se depara com algo em que ela tem o conhecimento que aquele algo não é de Deus, ela vai se afastar daquilo, ela vai tirar aquilo da vida dela, porque ela crê na palavra do Senhor, ela quer a bênção do Senhor, e ele queria a bênção do Senhor para a terra. E olha quanta reforma, ou quantas reformas ele teve que fazer na terra, porque ele sabia que Deus não abençoaria daquela forma. Deus não ia abençoar daquela forma, não. Então o que ele fez? Eu preciso de remover esses altares pagãos. Isso tudo é abominação aos olhos do Senhor.
Porque as coisas, às vezes, elas ficam erradas até um tempo. Algumas coisas, ou muitas coisas, cada caso é um caso, até que chega, ou até que chegue alguém que vai despertar. Bom fim. Bom fim nisso. Porque aquilo era o que para o povo? Era maldição. Deus ia abençoar o povo debaixo daquela maldição. Então essas coisas foram gravíssimas. Muitas dessas idolatrias, quem trouxe para a terra foi o próprio Salomão, filho de Davi. Homem que as mulheres fizeram ele cair na idolatria. Josias removeu também esses deuses pagãos, esse paganismo que Salomão trouxe para o povo. Pastor Salomão era filho de Davi. A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio. A pessoa pode ser sábia. Ele pediu a Deus, Deus deu. Quando ele pediu com um coração puro, mas ele não guardou o que Deus enviou. E aí veio maldição sobre o povo, veio complicação. Deus pode me dar uma coisa, e se eu guardar aquilo, Deus vai continuar me abençoando, com certeza. Mas se eu não vigiar e me desviar, com certeza Deus não vai mais abençoar, Deus vai castigar, Deus vai corrigir. Então Salomão morreu numa situação não boa, deixou uma situação complicada para seu filho, que foi um outro também complicado, a Bíblia fala. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero lembrar de Salomão, porque a Bíblia fala de Salomão também, lá em Reis. Josias teve que remover o paganismo que Salomão trouxe, não é? Então nós temos que fazer como Josias nesse sentido. Olha